Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Birajara Guiar, endocrinologista, e hoje estamos gravando o nosso quarto episódio do podcast. E hoje eu convidei o Tiago Garcia, que é o meu assessor de comunicação, que ele vai estar representando e trazendo dúvidas de vocês, de todo mundo aí que estão relacionadas à endocrinologia. Doutor, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você. Você como meu cliente, somos parceiros. E hoje um dia especial aí para a gente trazer algumas das informações que a gente tem percebido que as pessoas estão o tempo todo perguntando, seja no Google, seja no Instagram. Então eu estou vindo aqui para representá-los, para que a gente tenha essa comunicação, trazendo informações de qualidade, informações científicas que possam contribuir de alguma forma. Muito obrigado pelo convite, viu, doutor? E aí, doutor, então eu representando aqui, né, o público, vamos falar primeiro sobre lipedema? Sim, é um tema que está em alta, né? Que há um tempo atrás não se diferenciava, por exemplo, não tinha um diagnóstico específico, se confundia com obesidade, e que hoje as mulheres, né, que são um público que é principalmente atingido, estão identificando que elas podem estar, né, possuir nessa alteração. Perfeito. E o que que é, doutor, lipedema? Explica pra gente aqui o que que é de fato, né, essa condição e por que que ela é ainda confundida com obesidade. Bom, lipedema é uma alteração genética, tem um fator genético, onde ocorre acúmulo anormal de gordura no corpo. Então, geralmente, tem uma predisposição desse acúmulo ser nos membros inferiores, né? Não englobando pés e mãos, a diferença de alguns outros, né, de edema, inchaço, linfedema, né, que geralmente vai aumentar tudo, incluindo mãos e pés. Nesse caso, a pessoa tem um acúmulo desproporcional, né, dessa gordura que pode alterar também a circulação, né, o retorno venoso, circulação. Então, os sintomas vêm dessas alterações e é uma gordura mais resistente, né, que mesmo a pessoa tendo uma dieta adequada, às vezes praticando exercício, ela ainda pode ter esse acúmulo ali, ter uma dificuldade. Se ganhar peso, aí vai piorando mais ainda, porque sempre vai ser acumulado ali mais, né, predominantemente. E quais são os principais sinais, o que se atentar, né, para buscar uma ajuda médica? Quais são os sinais de que talvez essa condição seja o lipedema? Bom, eh, com esse acúmulo de gordura, pode, né, ter alguns sintomas que incomodam, né, as mulheres, como sensação de peso nas pernas, ou até dor ao toque, ou dor espontânea mesmo. Eh, Pode estar associado também com um maior risco de retenção, né, de inchaço nas pernas, hematomas com mais facilidade. eh, e isso, né, associado também, às vezes, com outras alterações hormonais e metabólicas, né? Associado a uma mulher que pode ter um risco maior de desenvolver resistência insulínica, síndrome de ovários policísticos também. Então, o lipedema tem uma certa relação com alguma questão hormonal, é isso, doutor? Sim, inclusive o aparecimento ou a intensificação, né, do lipedema ocorre em faixas etárias ali que tem mudança hormonal, por exemplo, puberdade, gravidez, uso de anticoncepcionais, menopausa. Então a gente sabe, né, por ser também muito mais predominante, né, quase predominantemente em mulheres, a gente sabe também que tem uma relação com o estrogênio, né? Então, essas mudanças que ocorrem na questão hormonal estão ligadas também a um efeito que o estrogênio faz de direcionar esse acúmulo de gordura normal, juntamente com a predisposição genética que essas mulheres têm. Então, a gente tem uma predominância estrogênica associada, né, a uma predisposição, e as mudanças hormonais relacionadas ao estrogênio podem intensificar o lipedema. Uhum. Doutor, tem algum caso específico de de alguma paciente que você fez o tratamento e que você acha interessante a gente conversar sobre isso? Quais são os sintomas que ela tinha? Como que foi feito o tratamento? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, eu tenho uma que é o que eu lembro assim de um resultado excelente.
que ela chegou falando assim, doutor, já tentei de quase tudo e você é a minha última opção de tratamento. Eu tenho muitos sintomas relacionados. Ela já chegou já falando do diagnóstico, então ela já sabia que tinha lipedema. Então, ela reclamava de dificuldade em questão de fazer exercício, que sentia muitas dores, inchaço, hematomas, né, com facilidade. eh, e também a questão do peso em si, ela estava também com um pouco um sobrepeso associado. Então, ali com o tratamento, visando melhorar a questão alimentar, porque tem influência, né? Como um fator da alimentação que é anti-inflamatória, não inflamação localizada, né? É a inflamação sistêmica que está relacionada com a alimentação, com o sedentarismo. Então, no tratamento, a gente sempre indica uma melhora na alimentação associada com a atividade física e fatores ali que a gente vai buscar no tratamento para diminuir a inflamação, efeito antioxidante, para controlar a parte hormonal. Então, com todo esse tratamento, o paciente teve ótimos resultados, está fazendo corrida, maratona, ela aposta né, que teve uma mudança importante, qualidade de vida também. E a gente, nesse tratamento, também é um paciente que estava na transição, ele estava entrando na menopausa. Então, a escolha correta do tratamento, justamente por ter influência da questão hormonal, fez uma diferença grande aí nessa paciente. Doutor, e o tratamento para lipedema? Como é esse tratamento? Bom, o tratamento é amplo, né, porque tem múltiplos fatores, mas o tratamento clínico, que é o que a gente começa, está relacionado, como eu falei, em mudanças na alimentação, geralmente reduzindo alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, gorduras trans, gorduras saturadas, associado à atividade física, ganho de massa muscular e exercício também, que, por exemplo, a mulher que tem um acúmulo predominante em membros inferiores, fazer caminhada, esteira, que ajuda a melhorar a circulação, associado também com drenagem linfática, né? Isso também melhora muito os sintomas, ela ter um hábito ali de fazer drenagem linfática. E em questão de medicamentos, existem alguns que tratam ali, como falei, efeito anti-inflamatório, antioxidante. Se a mulher, a gente vê que ela tem alguma alteração hormonal, né, com essa questão da predominância estrogênica, a gente pode usar ali com um fator para aumentar, para melhorar os níveis androgênicos, né? E a progesterona também, que a gente tem que ter um cuidado. Então, existe, né, uma ampla gama associado também com a perda de peso, porque muitas não têm o lipedema, mas também tem um excesso de peso. Então, ao perder peso, também reduz, apesar de ser uma gordura que ela é mais resistente, mas reduz a região também do lipedema. E em casos que são muito graves e refratários ao tratamento, aí tem a indicação de cirurgia, né? Uma cirurgia que é como se fosse uma lipoaspiração, né, localizada, que também traz bons resultados e benefícios. E aí no tratamento que você geralmente realiza, você pontua que é toda uma relação de complexidade, uma relação que ela precisa, né, não é só tomar medicamento, ela precisa ter toda uma mudança, né, de estilo de Sim. vida. E não existe, porque como é também uma classificação até recente, né? A gente está falando disso não tem muito tempo. Então, estão tendo estudos sobre possíveis tratamentos, mas não se tem assim, vamos usar essa medicação para o lipedema. Tá. Não existe algo que vai ser direcionado, exclusivo ou resolutivo. Por isso que é uma associação. Mas a gente sabe que tem algumas coisas, alguns componentes que ajudam a melhorar. E o diagnóstico, doutor? Como que é o diagnóstico do lipedema? Inicialmente, o diagnóstico é clínico, né? A gente avalia, mas existem também ferramentas que estão entrando aí para auxiliar no diagnóstico. Existem, né, alguns radiologistas que estão se especializando em ultrassom, ali fazer uma diferenciação pela conformação ali da gordura subcutânea, eles conseguem, né, definir um padrão de lipedema, por exemplo, a não ser que seja confundido só com excesso de gordura, obesidade.
E também um tipo de densitometria, não é feito em todos os lugares, mas existe, né, uma densitometria que avalia também a proporção de acúmulo de gordura, esse tipo também de gordura, que a gente consegue, pelos exames, também fechar o diagnóstico. Quando for difícil, às vezes só pelo exame clínico, existem essas opções Que também. interessante. Então é uma gordura diferente. Sim, É uma. é uma gordura. A gente já, né, nos treinamentos que eu participei, eles mostram, por exemplo, no ultrassom, uma gordura que ela não tem as camadas normais ali que são visualizadas no ultrassom, como linhas. Então parece uma conformação que elas vão mudando, criando lobulações. É realmente diferente. É um acúmulo anômalo, né? Não é a gordura que está acumulada ali no abdômen, não é a mesma que está ali nos membros inferiores. Então, é por isso que tem dificuldade, às vezes, de reduzir essa gordura. Mas resumindo, é possível reduzir, é possível tratar e ter bons resultados. Sim, sim, é possível. Claro, né? Atendendo a todas essas alterações, porque também tem efeitos multifatoriais, mas é possível. A gente tem casos, vários casos no consultório de melhora. Doutor, uma outra questão que a gente tem percebido, né, uma demanda informacional, muitas perguntas sobre esse tema, gira em torno da transição de gênero, da transição hormonal, né? Então, eu gostaria de trazer algumas perguntas para você sobre isso hoje, né? E aí, para começar o nosso bate-papo sobre esse tema, quais são os principais passos no acompanhamento de uma pessoa trans que deseja iniciar a transição hormonal? Quais são os primeiros passos de uma pessoa que quer fazer a transição hormonal, que precisa fazer essa transição hormonal? Ó, primeiramente, a pessoa necessita já ter um acompanhamento, né, psicológico e descartar outras alterações, né, transtornos de humor, de personalidade, porque isso às vezes pode interferir com o diagnóstico correto, para também evitar problemas de arrependimento, né, de não ser algo, né, concreto. Existe também a questão de idade, né, que a gente no Brasil, a orientação para início de terapia hormonal é a partir dos 16 anos. E a questão também de realização de alguns exames para ver como que estão os níveis basais, porque esses níveis vão mudar durante o tratamento e a gente tem um parâmetro de acompanhamento. Geralmente também a gente faz um termo de esclarecimento e consentimento, falando sobre todas as mudanças, todas as necessidades de acompanhamento que esse processo traz. A pessoa ali assina. É, e, né, sempre lembrando que antes, né, se tratava como uma alteração, estava ali no CID, como uma doença de disforia de gênero. E hoje não está mais tratando como doença, mas sim como uma divergência da normalidade. A gente, então, para essas pessoas que não se identificam com o gênero, sabendo que isso traz, né, vários riscos para a saúde, se for feito de forma sem acompanhamento, ou se a pessoa não conseguir fazer, isso traz também transtornos como depressão, risco de suicídio. Então, o tratamento a gente chama até assim, tratamento de afirmação de gênero, né? Um tratamento hormonal que a pessoa, com o gênero que ela se identifica, a gente vai ajudar ela a chegar mais próximo à parte, né, visível, que ela por dentro se identifica com o outro gênero, e a gente faz esse tratamento para ela se afirmar ali, né, nas mudanças corporais. Doutor, vamos pensar naquela pessoa que tenha, né, esse desejo, tem essa questão que queira fazer, né, uma transição hormonal, mas não sabe ainda qual primeiro profissional a procurar. Você comentou que existe toda uma complexidade, né, para avaliação, né, para o tratamento, mas aquela pessoa que nunca buscou informação em relação a isso, qual que é o primeiro profissional que ela deve procurar? É um endocrinologista? É um psicólogo? Como que é esse caminho? Eu acho que é muito importante ter passado ou estar em acompanhamento com um psicólogo antes, porque até para o tratamento
é interessante porque com as alterações hormonais isso pode desestabilizar o humor, então, e também para a questão de saber que realmente ela tem esse diagnóstico, não é confundido com outros, né? Por exemplo, pessoas que estão passando por outro transtorno, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar ou de personalidade, que às vezes pode ser confundido uma fase e a pessoa achar que, então, para ter uma certeza, um diagnóstico correto, estar preparada para o processo, é interessante que esteja já acompanhando fazendo terapia com psicólogo. E aí, né, no momento que for a hora de começar esse tratamento, buscar um endocrinologista que faz esse acompanhamento. Então, assim, existe algum protocolo mínimo para garantir essa segurança, tanto emocional desse processo, você enquanto médico, né? Existe um protocolo nesse sentido? O que se faz quando uma pessoa te procura nesse sentido? Ó, no protocolo de tratamento em si, né? Dependendo o que é. Se é uma mulher trans, nasceu homem e se identifica como mulher, a gente, no tratamento, vai bloquear a produção de testosterona para não estimular características masculinas e vai como se fazer uma reposição com hormônios femininos, da mesma forma que uma mulher na pós-menopausa, que para de produzir, né, aí coloca. Então, existe o medicamento que vai bloquear a produção de testosterona para ser substituída por os hormônios, né, que são o estradiol, que é o principal hormônio que faz essas mudanças. Como, né, no caso, a mulher trans não tem o fator ali de proteção do endométrio, não tem útero, então não é necessário, no caso das mulheres, o uso de progesterona, somente o estrogênio. E no caso do homem trans, que nasceu com sexo feminino e se identifica como homem, a gente só faz o tratamento com reposição mesmo, com o uso da testosterona, que já é suficiente para suprimir a produção dos estrogênios, né? Então, esse caminho. E a gente vai sempre tendo orientações para diminuição de riscos. No caso, né, como são hormônios, existe, né, um risco mínimo ali de trombose, de alguns tipos de tumores. Existe também a questão do bloqueio, né, de algumas coisas serem irreversíveis depois que mudam. Então, é feita uma orientação adequada para que os pacientes já esperem do tratamento e também diminuam o risco. Por exemplo, pacientes tabagistas, a gente orienta a parar, porque senão você associa um outro fator de risco. Já está fazendo tratamento hormonal e se fuma, pode aumentar o risco, por exemplo, de desenvolver uma trombose. Mas sendo feito certo, com acompanhamento. Por isso que a gente orienta, que as pessoas às vezes julgam, o profissional faz isso, mas a gente faz para cuidar dos pacientes, porque se for feito de forma clandestina, o risco é muito maior. Geralmente se usam doses muito elevadas ou combinações de hormônios que não são indicados, e aí sim isso vai gerar problemas de saúde ou, né, reduzir a expectativa de vida dessas pessoas. Perfeito. E existe algum estudo, alguma coisa que aponta para as implicações dessa transição em relação à saúde da pessoa, sobre longevidade e tudo mais? Existe alguma coisa nesse sentido? Já se sabe, já tem levantamento que essa população ela tem uma expectativa de vida bem mais reduzida do que na população geral. Seja por, né, casos de suicídio, de violência, ou das complicações, por exemplo, de tratamentos que não sempre não são vinculados apenas com o hormônio, mas existe, né, pessoas que fazem injetam clandestinamente ali óleo, silicone industrial, e isso causa também, né, problemas de saúde. Mas a gente sabe que a questão hormonal ela pode trazer um risco, mas esse benefício, né, na questão mental e sendo acompanhado também de minimizar de forma, né, que a pessoa esteja dando doses corretas, isso diminui bastante as complicações ou um risco de diminuir a expectativa de vida, né? Então, hoje a gente sabe que o tratamento em si, ele não vai prejudicar tanto do que a pessoa não fazer ou fazer de forma errada.
Sempre é ideal procurar um bom profissional que entende sobre o assunto, né? E quais são as suas indicações quando a pessoa ela está buscando esse profissional? O que que ela deve se atentar quando ela ela entendeu que ela precisa fazer esse tratamento, que ela quer tirar dúvidas, enfim, é um endocrinologista que ela deva ir? Como pesquisar esse médico? Sim, como é um tratamento hormonal, a especialidade, a única especialidade que trata, né, da questão hormonal é endocrinologia. Então, não existe para fazer um acompanhamento um outro profissional que vai lidar. E até mesmo dentro da endocrinologia, não são todos os profissionais que fazem esse tratamento. Às vezes, por falta de formação, de treinamento, ou por questão também de preconceito. Então, às vezes, buscar sabendo, né, por indicação, ou sabendo que o profissional tem experiência no caso, tem formação e está livre de preconceitos para tratar, né, a todas essas pessoas. Doutor, e como que você avalia, no seu consultório, né, a recepção dessas pessoas? Você tem, está chegando bastante pacientes que vêm com essa demanda? Como que tem sido isso no seu dia a dia, né? Você atende Sim, pacientes? atendo pacientes daqui de Maringá, tenho pacientes de outros lugares, outros estados que fazem acompanhamento online por teleconsulta. O que eu tenho mais, assim, pacientes fiéis, vamos dizer assim, que sempre vão lá mantendo o acompanhamento, é mais os homens trans. Por quê? O tratamento é com testosterona, a testosterona é de receita, né? É controlada. Então, esses pacientes, para manter o tratamento, acaba a gente falando, ó, o ideal você vai vir a cada tanto tempo e tal. E realmente a gente vê que eles fazem o acompanhamento, porque para ter acesso ao tratamento, eles precisam, né, do profissional. Agora, as mulheres trans, como o tratamento hormonal tem acesso sem receita, em farmácias, de forma clandestina também. Então, muitas às vezes começam o acompanhamento, mas deixam, não fazem um acompanhamento regular, como é devido, né? Ou passa muito tempo e depois volta, se tá com alguma complicação, alguma dúvida, né? Então, isso é importante também, falando para as mulheres trans, manter o acompanhamento, porque tem muita informação na internet, tem outras, né, mulheres trans que às vezes orientam, mas a gente vê, às vezes, orientações erradas, equivocadas, injeções que têm doses altas, que isso pode aumentar bastante, né, colaterais ou complicações. Então é mais comum homem trans estar seguindo certinho o tratamento, até por Sim, uma questão de facilidade e de dificuldade de acesso ao sim. tratamento, né? Perfeito, doutor. Você poderia compartilhar um caso com a gente, doutor, que procurou você em busca de um cuidado seguro e contar essa jornada de transformação? Ah, eu tenho vários. O que eu noto, assim, é que a gente consegue ver uma evolução, assim, uma diferença da primeira consulta, antes de ter as mudanças. Geralmente as pessoas demonstram, né, estarem infelizes ou já mostrarem algum distúrbio ali, tipo depressão. eh, e à medida com o tratamento ali que vai tendo as mudanças, você vai vendo essa pessoa mais feliz, fazendo outras coisas ali, né, se importando com lazer, com coisas que você vai notando e às vezes pequenos pontos, assim, por exemplo, tem pacientes, né, homens trans, que o desejo é ter barba, ter pelo, e aí quando vai conseguindo ali, você vê, né, aquela satisfação. Então, isso mostra, né, que o tratamento para essas pessoas ele tem esse benefício mental também. Né? As pessoas antes era classificado, né, como uma doença mental, essa disforia, porque as pessoas geravam problemas por causa dessa incongruência, né, de se identificar, e às vezes não tinha como, né, fazer essas mudanças, o tratamento, e a pessoa vivia numa depressão, vivia infeliz, não conseguia ter uma evolução na vida, que hoje já, com os tratamentos, elas conseguem, né, e de forma mais segura.
Perfeito, doutor. Você comentou no momento da sua fala que às vezes a pessoa não encontra o tratamento, às vezes até existem médicos endocrinologistas que não fazem o tratamento, até por falta de conhecimento ou escolha mesmo, né? Ou até por preconceito que você comentou. Eu queria a sua opinião assim, em relação a você, né? Por que que você decidiu estar acompanhando pessoas que precisam fazer esse tratamento, né? Qual que foi a tua motivação para isso? Ah, eu tenho muita empatia, eu entendo a dor dessas pessoas, né, de ter eh, essa questão da identidade e às vezes não ter a quem recorrer. E a gente, como especialista nessa parte, se eu sou especialista na questão hormonal, por que que eu não vou ajudar, né, essas pessoas num tratamento? E busquei formação, cursos. eh, é um, são pacientes que são muito bem acolhidos, né? A gente respeita, né? Sempre busca o nome social para chamar o paciente, trata. Então, os pacientes se sentem bem à vontade também, né? Em serem acompanhados por mim, porque realmente a gente é uma explicação e entender a situação do paciente, não olhar com aquele olhar de, 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 De de empatia, né? então isso acho que influencia bastante, Uhum. né, o E aí paciente. você comentou, né, que daí você foi atrás de alguns cursos e tal, que precisa ter esse conhecimento, né? É Me porque f- nem todas as residências médicas atendem esse público ou têm um ambulatório específico, né? Então, às vezes tem essa carência. E às vezes a gente precisa complementar a formação, né, de forma, né, buscar isso, buscar cursos, né, de centros que têm experiência, que foi o que eu fiz. Pode comentar um pouquinho de algum dos cursos que você fez? Sim, tem o curso da USP, né, que eles mostram através, né, dos estudos científicos que tem, das recomendações do Ministério da Saúde. Então, a gente aprende desde a recepção, né, dos pacientes, como lidar, a questão, né, as mudanças, porque não é igual, né, atender. Então, toda essa parte também, a escolha do tratamento, as doses, como tratar qualquer tipo de variação ou complicação. Então, isso tudo a gente aprende melhor, né? E escutando pessoas que já têm experiência no assunto. Eu fico pensando assim, você comentou sobre o caso da pessoa chega talvez com um olhar triste, né, já depressivo, daí você vai fazendo, a gente vai vendo a evolução do tratamento, já chega mais feliz, fazendo coisas, realizando sonhos e tudo mais, né? Às vezes o comentário que você vê aquela felicidade, fala assim, eu já tá crescendo o seio. Ou no caso do homem trans, a barba, a voz. Então aí você vê que aquelas pequenas mudanças para essas pessoas são grandes, né, grandes conquistas, grandes mudanças para eles. E aí, assim, eu fico pensando também que o quanto que eles vão criando uma certa intimidade, um relacionamento com você de reciprocidade, talvez, né? Porque Sim, você tá ajudando eles a realmente terem essa transformação, né? sim, não, eu chego quando vem, né, esses pacientes, aí eu pergunto sobre relacionamento, como que tá, o que que tá fazendo E eles se de abrem. lazer, os cuidados, a pessoa às vezes, para complementar, né, às vezes alguns pacientes recorrem também a cirurgias, então as orientações, indicações também a gente faz. Então, eu acho muito gratificante, né, também trabalhar com esses pacientes. Doutor, um outro conjunto de perguntas, né? Uma outra temática que sempre o pessoal está perguntando aí para você nas redes sociais, diz respeito à menopausa, né? E a perimenopausa. Explica pra gente, né, quais são os principais sintomas, o que que é, né? E quais são os principais sintomas da perimenopausa? Bom, menopausa, a definição que a gente encontra é a amenorreia, a ausência de menstruação por um ano. Depois que a mulher chega, né, na idade que fica um ano sem menstruar, a gente fala, está na menopausa. Mas a perimenopausa ou climatério já envolve o período
né, que antes de parar a menstruação, que às vezes já começa a ter mudanças hormonais com Uhum. sintomas, né? Então, isso que a gente fala, ela tá iniciando o climatério, tá na perimenopausa, é esse períodozinho ainda que às vezes tem menstruação, mas está irregular e Uhum. já apresenta alguns sintomas. E nos exames a gente já vê também algumas variações hormonais, né? Os sintomas, né, da menopausa, que costumam, né, serem queixas em consultório, em relação a ressecamento vaginal, né, o estrogênio cai, isso já, né, é uma mudança que ocorre. Os fogachos, que são golpes de calor, né, não é simplesmente sentir calor, isso é realmente assim, algo súbito, que às vezes acontece até durante o sono e faz despertar, aquele calor, transpiração e passa. E vai acontecendo isso, que é algo muito incômodo mesmo, né? A mulher sente que aquilo ali é fora do comum. Também variações de humor, às vezes mais irritabilidade, insônia, dificuldades, né, para dormir. E tem as coisas que não são tão visíveis, mas que ocorrem, né, com a, a perda da produção hormonal, que é o risco, né, de osteoporose, porque o osso vai se desmineralizando com mais facilidade, porque o estrogênio é protetor. A questão cardiovascular também, o estrogênio tem um efeito cardioprotetor, né? Por isso que as mulheres depois da menopausa têm um aumento do risco cardiovascular, né, em comparação aos homens. E é, questão de libido também, às vezes pelos ovários também produzirem, né, testosterona, e o estrogênio está relacionado com a libido, muitas mulheres têm essas queixas, né, de energia. Então, é uma ampla gama de sintomas que a gente consegue melhorar quando tem indicação ao tratamento. E você acredita que muitas mulheres talvez vão tendo esses sintomas e vão deixando, subestimando, em contrapartida ela poderia buscar um tratamento, buscar um profissional para minimizar esses sintomas? Existe ainda isso? Sim, principalmente, às vezes, as mulheres que não estão realmente na idade comum de acontecer, às vezes está tendo uma menopausa precoce ou um pouco antes, às vezes não entende ou ainda não parou de menstruar e alguns sintomas se misturam, se confundem, né? Essa questão às vezes, do sono, irritabilidade, libido, né? Sem às vezes identificar. Mas hoje, como acho que tem muita informação sobre isso, as mulheres já estão mais cientes, espertas, né? Quando tem. Mas algumas não têm sintomas tão intensos, por exemplo, não tem fogachos. Ela vai ter alguns outros que às vezes vai passando desapercebido. Deixa eu entender aqui, ainda como leigo, doutor. A mulher pode estar tendo menstruação, mas tendo sintomas próprios Sim, desse período? sim, porque antes de parar tudo, né, a produção, ela vai declinando. É como assim, as mulheres nascem com ovários que tem com a vida útil dos ovários. Então, os ovários vão funcionar, vão ter tantas ovulações e depois para, depois, né? Então, antes de acabar, vai diminuindo, né, a produção hormonal e pode já iniciar alguns sintomas. Então, às vezes, a gente pode até começar mesmo a terapia de reposição antes da mulher ter essa amenorreia, essa parada da menstruação. Entendi. E como que, já que você começou a falar, tá falando sobre reposição hormonal, como você orienta a escolha entre fazer ou não? Como que isso se dá na reposição hormonal? Ó, a reposição hormonal evoluiu muito ao longo do tempo. Não é a mesma coisa que se fazia há 30 anos atrás e hoje. Então, a questão também de alguns dados e estudos de risco, né, era mais com os hormônios, as escolhas que tinham no passado. Hoje em dia, né, com as opções, as vias que a gente costuma usar, isso é bem reduzido. Então, as únicas contraindicações mesmo ao tratamento são as mulheres que têm, né, um histórico, tipo assim, que teve um diagnóstico de câncer que tem esse receptor de estrogênio, que é mama, endométrio, ovário, ou que tem algum exame que demonstra alteração de suspeita, por exemplo, fez a mamografia, tem uma lesão lá que está com suspeita, e histórico, assim, de primeiro grau, mãe e irmã que tiveram também esses cânceres, porque às vezes pode ter uma alteração de gene, né? Não que
a reposição vai causar o câncer. Mas, como esses cânceres têm receptores hormonais, isso pode alimentar, né, uma pessoa que já está desenvolvendo. Então, seria a única contraindicação. Uma contraindicação relativa, que seria, ela não contraindica, mas a gente tem que ter um cuidado, é a mulher que já teve trombose, tromboembolismo, pela questão já do hormônio. Mas isso é muito reduzido, esse risco do tromboembolismo, com a reposição por via transdérmica, né? E a mulher que também não precisa da progesterona, que faz só com estrogênio, que não tem útero, né? A progesterona a gente utiliza mais para o controle do endométrio, porque se a gente só der estrogênio, uma mulher que tem útero, o endométrio, que é a camada interna do útero, começa a proliferar e isso pode descamar e ter sangramentos anômalos, né? Que não é para ter. Então, na mulher na pós-menopausa, a gente só vai dar progesterona para a mulher que tem útero. Perfeito. E, né, no caso de não indicação para reposição hormonal, quais seriam os outros caminhos a serem seguidos? Aí a gente usa suplementos fitoterápicos, né, derivados, por exemplo, da amora, da soja, que tem um efeito, né, modulador em alguns sintomas, né? Ele não vai prevenir, por exemplo, a perda de massa óssea, a questão cardiovascular, mas pode ajudar, por exemplo, as mulheres que estão sofrendo muito com os fogachos, né, aqueles golpes de calor, e tem contraindicação, dá para usar também alguns antidepressivos, né, que modulam a serotonina, que tem um efeito, ou esses naturais, né, derivados que são fitoterápicos, que, né, se assemelham, às vezes se assemelham a hormônios, mas são de origem vegetal, e que muitas vezes ajudam a controlar. Não da mesma forma, né, se a mulher consegue fazer reposição, mas, né, se ela não tem como, é uma outra solução que a gente tem. Então, só retomando, né, a reposição hormonal, muitas vezes ela vai ser contraindicada para pacientes com histórico de câncer. É câncer específico, Câncer né? específico. Não é qualquer câncer. Ah, não é qualquer É câncer. mama, endométrio, ovário. Entendi. E pacientes com problemas cardíacos, não tem nenhuma contraindicação. Nessa questão de ter uma relação de piora da questão cardíaca, não, que a mulher vai receber dosagens mínimas para manter ali, que é o hormônio que ela já produzia, né? E parou de produzir, a gente vai continuar ofertando para manter esses níveis, mas não é sobredose, não é, né, uma combinação sintética que vai prejudicar. Então, essa questão, como eu falei, do tromboembolismo, ocorria mais com hormônios sintéticos que eram utilizados no passado, né? Hoje em dia, até se confunde um pouco, se fala a reposição com hormônios bioidênticos. Na verdade, hoje, atualmente, quase todas as escolhas hormonais são os hormônios que o próprio corpo produzia da mulher, né? Que é o estradiol, que é o estrogênio, né, que é produzido, a progesterona, né, que micronizada, que é igual, porque a gente tem as progestinas, né, que são as progesteronas estão nos anticoncepcionais, que são moléculas sintéticas que vão ter efeitos diferentes. Agora, né, usando certinho esses hormônios que não precisam ser nomeados hormônio bioidêntico, porque a maioria já é assim, já são os mesmos hormônios do corpo. Perfeito, doutor. E como que o estilo de vida influencia a intensidade dos sintomas da menopausa? Bom, o fato, né, dessa mudança hormonal vem também trazendo mudanças na composição corporal. A mulher ela já começa a ter predisposição de acúmulo de gordura central, abdominal, né? Porque normalmente pelos hormônios a distribuição da mulher é região de quadril, glúteo, seio, e ela vai perdendo um pouco dessa conformação, né, de gordura. E então, uma recomendação, né, sempre junto com qualquer tratamento, é cuidar bem da alimentação e atividade física. Isso, acho que quase tudo a gente vai ter benefício com essas duas coisas, né? Então, também na menopausa é importante para ela não perder massa muscular, porque fisiologicamente, se não fizer nada, já tem essa tendência de ir perdendo com a idade, né? E a sarcopenia prejudica várias coisas também, né, dos sintomas. Então,
é sempre uma recomendação na questão do estilo de vida ter essas melhoras. Uhum. Doutor, um outro questionamento que a gente tem é o formato. Como que são administrados a reposição hormonal? É um comprimido que toma? É injeção? Como que funciona isso? Certo? A gente tem várias formas de fazer a reposição hormonal. Existe, né, a forma via oral, que vem, né, o estrogênio, quando necessário também associado à progesterona, que é tomado. Só que o tratamento via oral, ele tem a questão da passagem hepática, que ao absorver ele já passa uma vez para metabolizar e depois de novo. Então pode ter alguns fatores que as outras não têm, como mudança no perfil lipídico, a questão, às vezes, da trombose, do risco, né, um pouquinho de trombose, que é igual às mulheres também que usam anticoncepcional, não é que a reposição é maior. As mulheres que também usam anticoncepcional correm, né, o mesmo risco, é mínimo, mas está lá. E a gente tem as vias de absorção transdérmica, que é através de adesivos ou gel, que é absorção pela pele, que, né, tem só uma passagem hepática, então já diminui esses outros fatores disso que eu comentei. Geralmente esses hormônios por via transdérmica, eles são bem, né, são os mesmos que o corpo produz, né, que geralmente se usa o estradiol, a progesterona, às vezes as mulheres também, na pós-menopausa, que tem a gente chama de desejo sexual hipoativo, que é como se fosse uma queda na libido, a mulher perde o interesse sexual, e aí às vezes a gente, além dos dois hormônios que eu falei, do estrogênio e da progesterona, a gente pode, nesses casos, fazer a reposição de testosterona também, que na mulher nunca é por via injetável, nem oral, né? A testosterona exclusivamente por via transdérmica. Doutor, queria para a gente finalizar essa sessão essa etapa que a gente está falando sobre menopausa, contar algum caso de uma paciente que chegou ao consultório no auge dos seus sintomas da menopausa e contar como que foi isso e como que foi o tratamento com ela. Certo. Eu vou falar de um caso que é um pouquinho diferente, porque assim, muitas mulheres já chegam, já sabem, pela informação que a gente tem hoje, e a idade, às vezes, que ela já sabe, já chega, doutor, eu tô na menopausa, tô com isso, isso. Mas eu tive um caso de uma paciente que ela estava com 45 anos, não tinha ainda também parado de menstruar, só estava meio irregular, mas também durante a vida dela já teve vários momentos que era irregular, então ela não identificava. Mas veio com a questão de queixa de estar ganhando peso, região abdominal, de ter dificuldade de ganho de massa, e questão de estava, né, tendo muita variação de humor, em relação sexual ela estava com redução de libido, ressecamento, machucando durante a relação sexual, ela só não tinha o fogacho. Então, por isso também acho que ela não sabia o que era. Ela achava que era alguma coisa hormonal, coisa que eu poderia ajudar com questão do emagrecimento, né? E aí, com os exames, né, vendo, avaliando, viu que realmente ela estava com o estradiol já mais baixo. A gente tem um exame que é um hormônio que ele é produzido na hipófise. E é um hormônio que estimula as gônadas, estimulam tipo, os ovários nas mulheres, os testículos nos homens, que é o FSH. E ele, geralmente, quando os ovários começam já a reduzir a produção, ele vai aumentando, a hipófise vai produzindo mais para estimular. Então, é um marcador também nos exames laboratoriais que a gente vê ali, ó, se ele está mais alto, provavelmente já está nesse estágio de climatério, de menopausa. Então, no tratamento, depois que começou, ela falou assim, foi 100% de mudança. Chegou depois, né, nas consultas de acompanhamento, de retorno, ela falou que, nossa, tudo que ela tinha notado ali, que ela tinha trazido de queixas, já tinha melhorado, que ela tá outra Em quanto pessoa. tempo? Já é muito rápido, né? Primeiro mês, assim. Já, porque assim, você já a reposição, ela absorve e já eleva os níveis. A meia-vida é curta, né? Então tem que fazer o uso diário, a não ser que sejam adesivos, que adesivos são troca, né? 2 por semana, 2 vezes na semana, que ele fica mais tempo. Mas geralmente, com dias já de uso, ela já vai, por exemplo, já diminui, já deixa de ter os fogachos, já melhora a lubrificação vaginal. Por exemplo, a progesterona, que geralmente
A gente não faz por via transdérmica. Aí a progesterona é via oral, se ela tem útero. Mas ela tem um benefício que ela transforma, né, no corpo em pregnenolona, que ajuda o humor e o sono. Então, elas também, as que têm queixa, já têm uma melhora do sono, sem usar a medicação propriamente, né, para o sono, só com a reposição já começa a ter essas melhoras. Então, é um tratamento que realmente a gente vê resultado rapidamente. E quanto tempo que talvez, né, uma paciente, no caso como essa paciente que você citou, vai postergando, 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 não tendo uma qualidade de vida e com um simples diagnóstico muito bem feito, um tratamento, volta a ter uma qualidade de vida num tempo muito rápido, né? Sim, essa para mim assim é um exemplo que é muito visível os benefícios do tratamento, né? Por exemplo, a gente fala assim, existe muita questão que a endocrinologia abarca de vários transtornos hormonais. Mas o que eu percebo, assim, é começar o tratamento, tudo vai melhorando, assim, as queixas que estão relacionadas a isso, a reposição hormonal, tanto nas mulheres quanto quando precisa para homem, é aquela coisa que a pessoa está lá embaixo, está no fundo do poço às vezes, e, né, responde muito bem. Então, assim, para as mulheres que estiverem já acima dos 40 anos, porque assim, a idade média é entre 45 e 55 anos. Porque não segue, principalmente se a mulher começou a menstruar mais tarde, provavelmente a menopausa dela também vai ser um pouquinho mais tarde. A mulher que teve também mais filhos, é um pouquinho mais tarde. Mas existem algumas coisas que pode levar a uma menopausa precoce, que é antes dos 40. Então, assim, achou que tá diferente, né? Todos esses sintomas que eu comentei, procure um endocrinologista, né? No caso também as mulheres podem procurar o ginecologista que também está habilitado para esse tratamento, porque realmente é uma coisa que vai fazer diferença se realmente for diagnosticado e tratado.